Olá, criança, tudo bem com você? Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Estamos aprendendo sobre os elementos da narrativa. Na aula anterior, nós vimos, como que faz um texto narrativo, quais são esses elementos, o que compõe um texto narrativo, o que não pode faltar num texto narrativo e analisamos um texto, para ver, identificar as ações, o personagem, alguns elementos dessa narrativa. E nós vamos dar continuidade. Na última aula, nós vimos um pouco sobre o passo a passo de como se faz uma narrativa. Eu quero voltar aqui um pouquinho para ficar bem claro para você. Acompanha comigo aí na telinha. Então, aqui, o passo a passo de como se faz uma narrativa. Por quê? Nós sabemos que você tem que identificar o que é uma narrativa, mas você também tem que produzir uma narrativa. Para que você possa produzir, você não pode esquecer de alguns elementos, de alguns passo a passo. Então, para fazer uma boa narrativa, é necessário, primeiramente, observar qual é o gênero que você vai trabalhar. Você vai fazer um conto, então você vai ter que ficar atento às exigências específicas ou às características específicas daquele gênero. Outra coisa que você tem que fazer, a escolha de fatos relevantes. Que fato vai acontecer naquela história? O que vai gerar aquela situação, aquele enredo todo da história? Tem que ficar atento a isso. Outra coisa, escolha o narrador e a perspectiva mais adequada. Vai ser o quê? Um narrador observador ou vai ser um narrador que vai participar da história? Ele participa ou ele não participa, Delimite também a linha do tempo que será narrado. Qual vai ser o tempo que vai estar sendo narrada aquela história? Selecione seus personagens, Se eles são reais ou não, se eles são fictícios ou não, não importa, mas você vai ter que selecionar quem são os personagens principais, quem vão ser os secundários, analise suas prioridades em relação aos fatos. Não escreva muitas coisas assim que não tenha muito a ver com o que você realmente quer falar. Então, quanto mais prioridades você tiver, o seu texto vai ficar bem mais, vai ficar bem melhor de ser lido, bem melhor compreendido e vai ter uma qualidade melhor. Analise as características temporais e espaciais relevantes a serem compartilhadas, Ou seja, qual vai ser aquelas palavras que você vai utilizar, que vai caracterizar um tempo, um espaço. Selecione as informações. Que tipo de informação vai ter ali? Para que depois você possa fazer o seu texto. Antes de fazer o seu texto, de escrever, você tem que selecionar todos esses passo a passo para poder fazer um texto bem escrito, tá bom? E vamos agora analisar um outro texto. A raposa e o cancão. Passaram a manhã chovendo e o cancão todo molhado, sem poder voar. Estava tristemente pousado à beira de uma estrada. Veio a raposa e o levou na boca para os filhinhos. Mas o caminho era longo e o sol ardente. Mestre Cancão enxugou e começou a cuidar do meio de escapar a raposa. Passam perto de um povoado. Uns meninos que brincavam começaram a dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o Cancão e fala: comadre raposa, isto é um desaforo. Eu, se fosse você, não aguentava. Passava um descompostura. A raposa abre a boca no impróprio terrível contra a criançada. O cancão voa, pousa triunfantemente num galho e ajuda a vaiá-la. Que cancão esperto, hein? Agora, como que a gente pode localizar aqui nesse texto, os personagens? Vamos destacar aqui, Nós temos o cancão, a raposa, os meninos, os caçadores e as crianças. Quem são os personagens principais aqui da história? A raposa e o cancão, Os meninos, os caçadores e a criançada já são personagens, secundários do texto.
E as ações? Quais são as ações? Passar a manhã chovendo, né? Ou seja, passara, foi o que aconteceu? A chuva caindo, né? A manhã inteira. Estava tristemente pousando. Todas as ações aqui do cancão. Veio a raposa, uma ação da raposa. Levou a boca, outra ação da raposa. Enxugou e começou a cuidar. Ou seja, o cancão, né? Ele enxugou e começou a pensar numa maneira de sair dela, uma ação dele. Olha só, agora nós vamos analisar esse texto, né? Nós vamos ver quais são as ações, os personagens, e para isso vamos ver qual é a situação que nós vamos precisar resolver, para a gente poder identificar. A nossa questão vai ser, no final da história, a raposa foi corajosa, cuidadosa, esperta e ingênua. Para que eu possa analisar essa situação, eu tenho que ver quem são os personagens, a ação, o local e o tempo. Para que eu possa ver isso, para que eu possa encontrar as respostas, o que eu tenho que fazer toda vez que eu leio um texto? Eu vou ter que ver os elementos que compõem esse texto. Fica bem mais fácil para eu logo identificar a resposta. Porque às vezes vocês, na pressa de resolver, vocês nem analisam o texto, já vão direto para a resposta. Então vamos ver aqui quem são os personagens, onde eles estão localizados e as palavras que se referem a eles. Vamos lá? Então, vamos encontrar aqui, nós temos o cancão, a raposa, os meninos, aí aparece a raposa aqui como caçadora e a criançada, né? Então, todos isso aí representam personagens. Agora, as ações, vamos lá. Palavras que indicam ação: passara, estava, pousava, veio, levou, enxugou, começou, cuidar, passam, começam. Então, todas as palavras, elas vão indicar ação. Aí, o que você vai fazer dentro do texto? Você vai identificar quem está fazendo aquela ação. Por exemplo, veio a raposa e levou na boca. Quem foi que fez isso, né? A raposa. Ela levou quem na boca? O cancão. Então, aí você vai identificando. Você identifica palavras que indicam ação e quem fez a ação. Depois, você pode localizar o local, né, onde aconteceu. À beira de uma estrada, o caminho, perto de um povoado, o galho que tem aí num galho. Então, todas as palavras, elas vão indicar o quê? Um lugar. Aí, você vai ver o que está acontecendo naquele lugar, naquele cenário. Outra coisa é o tempo, né? Olha só. Amanhã, uma palavra que indica um tempo, né? E aí, depois de tudo isso, vai ficar fácil você identificar quais são as ações e quem fez as ações para poder responder. Vamos lá para a nossa questão? Então, no final da história, a raposa foi. Ela foi corajosa? Letra B, cuidadosa. Será que ela foi cuidadosa? Não, que ela abriu a boca, não foi, ficou nervosa e perdeu tudo, né? Será que ela foi esperta? Também não, que ela perdeu a presa dela, né? Então, ela foi ingênua, só pode ser a letra D. Muito bem. Então, crianças, a gente analisa, né, o texto, analisa a situação, para que a gente possa identificar os elementos do texto. Depois que você identificar quem fez aquela ação, qual foi o momento que aconteceu, o tempo, você vai conseguir identificar qualquer resposta de uma atividade, porque vai ficar muito fácil para você. Então, sempre que você for fazer uma atividade, primeiramente, analise os elementos do texto. Quais são eles, professores? Vamos lembrar lá? Vamos comigo? Primeiro, personagem, depois as ações do personagem. Qual outro elemento? O local ou lugar e o outro, o tempo. Sabendo disso, você resolve qualquer situação, problema. Legal? Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo numa próxima aula. E se você quer rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!